Glória a Deus, irmãos, glória a Deus pela canção e pela visão que tive há pouco. Eu voltei no tempo, estava sentado, pastor Farley neste lugar, e eu vivi e revivi 23 anos de ministério. E vê-lo aqui, hoje casado, pai de um rapaz, pastor também nesta igreja, me trouxe enorme contentamento ao meu coração. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Eu acabei de ler o texto de 1 João capítulo 4, versos de 9 a 11. E eu fiz sem mencionar o capítulo e o livro, porque normalmente nós costumamos considerar o texto de 1 Coríntios capítulo 13 como o capítulo mais sublime sobre o amor em todas as páginas do Novo Testamento. Mas eu queria sugerir que você atentasse para este capítulo que acabei de mencionar. É certo que ele não tem a poesia de 1 Coríntios 13, mas a profundidade teológica com que João trabalha a questão do amor, estabelece o amor ao próximo, o amor a Deus como inseparáveis, é algo que renova a alma, o meu coração, e certamente fará também o mesmo com você. E aliás, eu sugiro inclusive que leia toda essa epístola, mas na perspectiva do amor. E é impressionante como Deus às vezes nos ensina acerca do cuidado de Deus para conosco, a partir de um homem como Davi. É impressionante como Deus nos chama a atenção para terminarmos a vida com o mesmo compromisso com Deus, a partir da experiência do homem mais sábio, o rei Salomão. Ou mesmo como nos ensina acerca do amor, a partir daquele que começa a sua experiência de caminhada com Deus, conhecido pela sua irritabilidade, pelo seu poder explosivo, pela forma como não conseguia se controlar diante de situações adversas. Mas eu retorno ao texto e acredito que agora você deve inclusive ter procurado nas Escrituras, na Bíblia que você carrega em mãos, o texto de 1 João capítulo 4. Mas eu quero mostrar-lhes que há pelo menos duas verdades aqui extremamente preciosas. E a primeira delas tem a ver com o reconhecimento de que o amor ele não pode ser vivido em segredo. Que o amor ele não pode ser ocultado. O texto que li diz assim que nisto se manifestou o amor de Deus. E essa expressão aqui, manifestar, significa trazer à luz. Significa tornar público, e esta é uma característica do amor. O amor ele se revela, o amor ele se mostra, ele não se esconde. O amor não poupa palavras, o amor não economiza abraços. O amor faz questão de ser conhecido. Se eu amo em segredo, se eu guardo os sentimentos e não consigo revelá-los, enorme é a dor do meu coração, porque amor não pode ser contido. E é por isso que o texto sagrado diz que o amor de Deus, ele age assim. E eu não sei se você se recorda, mas há uma história bíblica em Gênesis no capítulo 37, que muito me chama a atenção. Você deve recordar que um dia, José recebeu de seu pai uma túnica colorida. E o curioso é que o texto sagrado vai dizer que os irmãos, quando olharam para a túnica que o pai havia dado ao irmão, que segundo eles era o irmão predileto do seu pai, o texto sagrado vai dizer, versículo 3 do capítulo 37 de Gênesis, que Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Só que o texto sagrado diz que, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente.
É curioso porque neste texto sagrado, no versículo de número 4, o que aqueles irmãos veem, enxergam, não é a túnica de várias cores. O que eles enxergam é que o amor do pai, que se manifestou na vida de José, o amor que aquele homem tinha pelo seu filho, estava ausente no coração dos demais. Eles não enxergaram uma túnica colorida, eles enxergaram o amor em forma de uma túnica de várias cores. E é neste momento que eu fico impressionado, irmãos, porque quando o amor não se manifesta, quando eu não tenho a certeza de que sou amado, isso faz um enorme estrago no meu coração, no seu coração. Nesses dias eu tive a sensação de que sou amado, ou de que sou amado, ou de que envelheci. Eu saí hoje às 3:30 da manhã, eu peguei a estrada para ir a Recife. E lá eu tive a oportunidade de falar na escola bíblica dominical, e depois eu tive a oportunidade de pregar. Pegamos a estrada e voltei, e agora estou aqui com os irmãos. Mas o que aconteceu foi que primeiro eu recebi um telefonema, e alguém dizia assim: pastor, eu soube que o irmão vai para Recife, eu vou com o irmão não vai sozinho. Demorou um pouco, eu recebi um segundo telefonema. Era um outro varão da igreja e dizia a mesma coisa: pastor, eu soube que o irmão está viajando e eu quero ir com o irmão não vai sozinho. E ontem, irmãos, eu acho que ontem ou sexta-feira à noite, eu recebi um terceiro telefonema. E era um outro homem da igreja dizendo: pastor, eu soube que o irmão está viajando esta madrugada, o irmão não vai sozinho. Meus irmãos, eu confesso que eu me senti amado, mas passado algumas horas eu fiquei imaginando, é verdade, depois que a gente faz 60 anos, ninguém quer mais que o pastor viaje sozinho. Mas muito obrigado, viu, pela companhia, muito obrigado pela companhia. Eu vi o Álvaro também por aqui. Olha, isso, meus companheiros de viagem, muito obrigado, viu, que a bênção do Senhor esteja com cada um de vocês. Mas como é bom a gente se sentir amado. Como é importante, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, que a gente se sente alvo do cuidado de alguém, do carinho de alguém. E às vezes é das formas mais diferentes. E na experiência de José, na experiência desta família, o que eu percebo é exatamente isso. É que aquela necessidade de amor dos demais irmãos de José se transformou em ódio. Simplesmente porque o amor não se manifestou naquela casa de forma plena. E eu não sei se você, em família, teve a experiência de ser o José de sua casa. Você foi alvo de toda manifestação de amor. E é muito doloroso quando você começa a experimentar o lado de fora de sua casa. Porque muitas vezes a gente não está preparado para trabalhar na casa de Potifar. A gente não está preparado para ser lançado num poço. A gente não está preparado para ser vendido como escravo. A gente não está preparado para parar dentro de uma cadeia. E algum tempo atrás eu me lembro que conversava com Cláudia sobre isso. E ela concluiu de uma forma brilhante. Ela disse-me: olha, sabem por que foi José e não os outros irmãos quem passou por tudo isso? Eu parei por um instante e ela emendou e deu a resposta. Porque ele era o único que tinha certeza que era amado. E foi por isso que ele conseguiu passar por tudo quanto passou. É por isso que eu quero insistir: manifeste o seu amor. Torne público o seu amor. Diga que ama. Ligue, fale. Esteja junto, coloque-se ao lado. Porque isso faz uma enorme diferença. E eu sei que às vezes a gente encontra desculpas para não agir assim. E aí eu quero chamar a sua atenção para um outro texto, uma outra situação. A Bíblia me diz que o apóstolo Paulo estava preso. E em Filipenses capítulo 4, ele usa dos últimos capítulos de sua epístola para agradecer à igreja o cuidado, a manifestação do amor daquela gente. E ele diz: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. E a palavra oportunidade aqui é a palavra kairos, é o tempo próprio. O que o apóstolo está dizendo é que ele sempre se sentiu amado. E às vezes nos falta oportunidade de transformar o discurso de amor em
atitude de amor. E nesse momento o apóstolo Paulo disse: vocês conseguiram encontrar o kairos, o tempo oportuno para que eu me sentisse amado. E ele disse que a sensação de que era amado trouxe ao seu coração alegria. E este homem estava dentro de uma prisão, quando recebeu esta oferta, o carinho da igreja, a preocupação da igreja. E mesmo uma prisão, irmãos, pode se transformar em uma experiência de alegria, quando a gente se sente amado. Às vezes a gente está do lado de fora da prisão e não consegue se alegrar, porque o amor não se manifestou. Às vezes a gente está dentro de uma prisão, mas a manifestação do amor consegue transformar aquela situação em situação de graça. É por isso que eu gostaria novamente de insistir com você. O texto de 1 João que lemos, quando diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. E aí vem a explicação, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. E João já havia falado sobre isso no seu evangelho. Ele repetiu as palavras de Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele não se cansa de repetir, porque às vezes nós olhamos para os lados e buscamos essas declarações de amor. Eu lembro assim do que lhe perguntei: quem era você na sua estrutura familiar? Se você era José, posso continuar a perguntar? Talvez você não tenha sido José de sua casa, tenha sido os demais irmãos, que ao longo da vida sempre enxergou José recebendo a túnica de várias cores, mas você nunca recebeu um presente semelhante. Em alguns casos, tudo quanto você usou para se vestir foi herança de irmão, porque houve um tempo que era assim, não é? O irmão mais velho passava para o irmão, e o outro ia passando, e o outro ia passando, até chegar no caçula. O caçula sofria, não era, irmãos? Normalmente sofria. Mas eu quero lhe perguntar novamente: quem foi você? O grande problema é que às vezes nós construímos a nossa identidade a partir das túnicas que recebemos ou deixamos de receber. É por isso que João olha para a igreja e diz: olha, Deus já manifestou o amor dele por cada um de nós. E aquilo que ele nos deu é sobremodo excelente. O unigênito Filho de Deus, ele veio ao mundo como declaração de amor por cada um de nós, por cada um de nós. E esse amor manifestado, segundo o próprio texto de João, ele tem dois propósitos. No capítulo de número 3, no versículo de número 5, ele vai dizer assim: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, qual foi o primeiro propósito, segundo o texto de 1 João 3,5? Vou apenas tornar ainda mais claro. O texto diz que este amor de Deus se manifestou para tirar de sobre mim o peso dos pecados, tirar de sobre mim a consequência de morte do pecado, tirar de sobre mim a condenação eterna. E aí o texto sagrado diz que isso foi feito pelo inocente, foi feito por aquele que não tinha pecado. E qual o segundo propósito? Nesse mesmo capítulo 3, versículo 8, está escrito assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Há certas coisas, irmãos, e eu disse isso recentemente, eu fiquei impressionado com essa frase, me permitam repeti-la, que às vezes Deus nos abençoa, não com aquilo que Ele nos dá, mas com aquilo que Ele retira. E quando eu leio esse texto, mais uma vez, eu tenho uma certeza de que o amor de Deus, ele desfaz todas as armadilhas do inimigo na minha vida. Deus me ama, e o amor de Deus, diz o texto sagrado, desfaz as obras do diabo, cancela, apaga, inibe, bloqueia, protege, é escudo, é sombra. A sombra do Altíssimo está sobre a sua vida. E quando o texto sagrado me diz isso, irmãos, me permitam dizer, há uma segunda verdade naquele texto inicial que lemos, de 9 a 11, que para mim é sobremodo encantadora. Recentemente eu vi que tornou-se quase repetitivo a declaração de alguém, e estava absolutamente certa, de que se você quiser me procurar no meu passado, eu não lá mais estou.
E é impressionante como, entre estas obras e as acusações do inimigo, algumas vezes estão denúncias sobre aquilo que um dia vivi. Eu vou chamar a sua atenção para um texto da palavra. Em Lucas, no capítulo 19, Jesus está dizendo a todos, e especialmente a Zaqueu, e ele não fala reservadamente, ele não sussurra aos ouvidos de Zaqueu que gostaria de ir à sua casa. Tanto que as demais pessoas que ali estavam começaram a se revoltar com aquilo. E às vezes eu me pergunto, por que Jesus não falou em segredo? Por que ele não disse apenas a Zaqueu que ele iria à sua casa? Para impedir aquela situação de constrangimento que acabou acontecendo. O texto sagrado acaba me dizendo o seguinte, no versículo de número 7. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. É impressionante porque aqueles que estavam em torno de Jesus, em torno de Zaqueu, usaram o passado de Zaqueu para definirem a sua identidade. Este homem é um pecador. E contra ele nós podemos nos lembrar, e fazemos isso com extrema facilidade. Ele roubou a muitos de nós. Ele tem cobrado impostos dos seus irmãos e irmãs judeus, e tem enviado esses recursos para Roma. Ele é um traidor de nossa pátria. Ele é um pecador. O passado deste homem define quem ele é. Só que o amor, ele tem um poder de reescrever a minha história. Eu não estou mais lá no passado. E o interessante é que quando a Bíblia me ensina isso, e faz a partir das palavras do ensino do apóstolo Paulo, o homem que tinha todas as razões para se tornar, quem sabe, um homem profundamente doentio, em função do seu passado. Mas ele não permitiu que isso acontecesse. E querem saber por quê? Porque o amor, ele faz com que a minha história venha a ser reescrita. Ele ressignifica a minha vida. Aquele a quem todos chamavam de pecador, em função do passado, é o mesmo que Jesus olha logo depois e diz: hoje veio salvação a esta casa. O amor tem este poder, irmãos, de devolver à história significado, de restabelecer princípios que foram quebrados. Eu creio neste amor, irmãos. E mesmo quando alguém levantar qualquer acusação e colocar diante de você tudo aquilo que um dia você fez, e eu me lembro que há muito tempo atrás eu li um autor que dizia exatamente isso, que olha, quando Satanás quiser acusá-lo e fizer isso, denunciando todo o seu passado, aí dizia aquele autor, mostre a Satanás qual será o futuro dele. Porque o que Deus tem separado para mim e para você é infinitamente melhor de tudo que um dia passei. E vou mais longe, sabe, irmãos? O texto sagrado diz, em 1 João capítulo 4, o mesmo capítulo, versos 18 e 19, que diz assim: no amor não há temor, e eu não preciso ter medo do meu passado. Eu não preciso experimentar o medo diante da vida. Aí o texto continua: antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. Eu serei castigado. E o que teme, diz o texto, não é perfeito em amor. E aí vem a grande declaração, quando diz: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Eu não preciso ter medo do meu passado. E querem saber por quê? No meu passado Ele já me amava. Eu já era amado pelo meu Senhor. Mesmo lá, quando estava caminhando distante, eu já era alvo deste amor. É um amor que, segundo o texto sagrado, é um amor não causado por nada que eu tenha feito. Ele diz simplesmente assim: não em que nós, mas em que Ele nos amou. Não está em mim, é um amor espontâneo, irmãos. É um amor que nasce da certeza do cuidado de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu sei que hoje nós vivemos a cata de manifestações de amor. O Erich Fromm tem um texto que eu acho
por demais profundo. Ele escreve dizendo que existem tipos diferentes de amor. E um deles é o que ele chama de amor infantil. Ele diz que o amor infantil segue o princípio de que eu amo porque eu sou amado. É o amor troca. Você me ama, então eu te amo. Depois ele diz que existe o amor amadurecido. E esse amor amadurecido, ele segue o princípio de que eu sou amado porque eu amo. E meu amor passa a ser condição para que seu amor exista. Você só me ama porque eu lhe trato bem. Você só me ama porque eu lhe amo. Mas o Erich Fromm continua dizendo, olha, o amor imaturo diz assim, eu o amo porque preciso de você. Mas, no entanto, o amor adulto diz, preciso de você porque eu te amo. Eu não sei que tipo de amor você tem desenvolvido na sua história de vida, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com as pessoas. Mas hoje, quando eu relembro a ceia do Senhor, quando somos desafiados a olhar para o Calvário, eu quero lhe dizer que tudo aquilo que ali aconteceu foi prova do amor de Deus para com a minha vida, pela sua vida. Eu sei que eu sou amado, não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que Ele é. Eu quero lhe dizer que você não precisa de uma túnica de várias cores. Você tem um Deus que mandou Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário simplesmente porque lhe ama. E receber a declaração deste amor de Deus é algo extremamente significativo, mesmo porque o texto que nós lemos, ele diz que ter esta consciência de que Deus me ama e que manifestou o seu amor, entregando o seu próprio filho para morrer em meu lugar, aí o texto diz, também nós devemos nos amar uns aos outros. Também nós devemos nos amar uns aos outros. Eu fico impressionado, irmãos, que o que o texto está me ensinando e a você também, é que na nossa caminhada de discipulado, não basta crer, é preciso amar. Não basta ter um credo ortodoxo, irmãos, é preciso amar. Não basta conhecer todas as histórias do texto sagrado, irmãos, é preciso amar. Não basta servir ao Senhor nos mais diferentes ministérios dentro de uma estrutura eclesiástica, é preciso amar. Não basta fazer os mais belos sermões, é preciso amar. É preciso amar. Hoje eu queria lhe convidar à celebração do amor. Eu não sei se você sabe, mas na igreja primitiva, isso que nós vamos celebrar, a ceia, também ficou conhecida como a festa do amor. A celebração do amor. E o curioso é que aqueles que estavam fora da igreja não entendiam muito bem o que fazíamos. E o interessante é que eles misturavam tudo. Eles pegavam a ideia de que nós comemos o pão e bebemos o sangue e imaginavam que era uma refeição, era algo canibal em que nós nos alimentávamos. E quando eles misturavam a história, eles falavam ou entendiam que um dia Jesus veio como um bebê e que depois morreu e que esse Jesus era... Sabe o que eles diziam? É que nessa festa do amor, crianças eram sacrificadas e os cristãos comiam os corpos desses bebês e bebiam deste sangue. Nada mais distante, irmãos, porque este momento é momento precioso para todos nós. Sabe o que está aqui, irmãos? Não é um pouco do fruto da videira, não é um pedaço pequenino de pão. O que está aqui é a lembrança de que eu sou amado por Deus, de que você é amado pelo Senhor. Eu sei que celebramos a ceia todo mês, e às vezes isso entra como que num automático, e nós não paramos para pensar que nós temos diante de nós a mais bela declaração de amor que um dia o Senhor proferiu. O Senhor está dizendo a você, eu te amo. E o curioso é que o pão e o vinho não faltavam na mesa de uma família judia. Não faltava, irmãos, sempre ali estava, E sabe o que é que Jesus faz? Ele pega o comum,
e transforma em especial. Ele pega o cotidiano, o de todo dia, e transforma em algo sobrenatural. O natural se transforma em sobrenatural, porque eu trago no meu coração a certeza: Deus me ama. E Cristo veio para a minha salvação. Eu quero falar com você, e com você também que está nos assistindo. Talvez você, quando fiz aquela pergunta, talvez você tenha dito: não, a minha história não se parece tanto com a história de José. Se parece com a história dos irmãos dele, sempre deixados de lado, sempre não o alvo da preocupação daqueles que deveriam comigo se preocupar. Eu queria dizer a você que você tem um Deus que lhe ama acima de todas as coisas. Ele sabe que você não é perfeito, Ele conhece o seu passado e o meu passado, e mesmo assim, antes mesmo de qualquer coisa, Ele já me amava. Ele já me amava. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e responder uma pergunta que Jesus fez ao apóstolo Pedro, e fez por 3 vezes. Você se recorda qual é essa pergunta? Pedro, você me ama? Somente isso. Declare ou responda aquilo que está no seu coração. Às vezes nós olhamos para este amor que se manifesta e ainda assim escolhemos o silêncio. Eu queria desafiar a você: manifeste o seu amor a Deus, diga o quanto você o ama, reconheça o amor dele sobre a sua vida, diga: Senhor, eu te amo. Fale com Deus. Enquanto você faz isso, todos nós vamos estar nos preparando, aqueles que vão participar da celebração da ceia, para este momento de lembrança em nossos corações. Preparemos-nos, pois, para a celebração da ceia neste momento. Aqui está o vinho, aqui está o pão, e ele será entregue àqueles e àquelas que um dia aceitaram a Jesus como seu Salvador pessoal, foram batizados nas águas como prova do seu compromisso, declararam a todos que um dia nasceram de novo e testemunharam de sua fé, se tornaram parte da igreja, do corpo de Cristo, de uma igreja evangélica histórica. E se você está em plena comunhão com a sua comunidade e a sua igreja, você está sendo convidado, convidada a participar conosco neste momento de celebração. Enquanto os elementos serão distribuídos, nós estaremos louvando ao Senhor. Aqui estão os 2 elementos. Quando os judeus eles usavam pão, eles faziam questão de usar o pão sem fermento, o pão asmo, porque foi esse o pão usado por ocasião da Páscoa. Não havia tempo, eles não tinham tempo para esperar a fermentação do pão. Hoje nós temos usado o pão sem glúten, para que outros irmãos e irmãs possam participar conosco. Aqui está aquele que é o fruto da videira, que é símbolo do sangue vertido por Cristo, lá na cruz do Calvário. E eu quero chamar a sua atenção para aquilo que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão. E aí a Bíblia diz: e tendo dado graças. Eu queria nesse momento desafiar a você a dar graças a Deus. Pai, nós te damos graças. Nós te agradecemos o sacrifício de Jesus Cristo por nós. E o texto prossegue dizendo: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos.
E o texto prossegue dizendo que semelhantemente também, depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos. Está escrito: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. E Ele vem, irmãos. E Ele vem. E eu vou dizer-lhes uma coisa, eu já vivi 60 anos, e ao longo deste tempo, eu nunca vi sinais tão visíveis de que meu Senhor está às portas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fique de pé, nós vamos cantar esta certeza, irmãos.